Olá, bem-vindos ao Nevoar Podcast, o podcast com pessoas inteligentes e uma conversa interessante. Hoje estamos aqui com Luciano Pereira de Souza, mais conhecido como Luciano Pereira, gerente distrital de vendas do interior de São Paulo e o Triângulo Mineiro, pela Inova Farma. Tudo bom, Pereira? Fala, Giovanni, meu grande amigo. Tudo bem? Satisfação aqui estar contigo, honrado pelo convite. Acho que a gente tem muita coisa bacana para conversar aqui, seja da nossa história. Temos aí uma amizade de longa data, salvo engano, década de 90, e você me corrige aí, a gente não está tão velho assim, mas eu acho que é por volta disso, né? E umas coisas bacanas aí que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Satisfação tremenda e bom te ver. A satisfação é minha, é do Nevoar, né? E eu queria, como de praxe, e você não está aqui à toa, né? Você está aqui pela sua história. E como de praxe, a gente pergunta onde nasceu, você já falou, né? Onde cresceu, onde você estudou, como que você fez para se tornar esse gerente distrital de vendas do interior de São Paulo e Triângulo Mineiro? Bacana. Eu sou natural de Araçatuba, interior de São Paulo. Sou filho caçula de uma família de 9 irmãos, né? É uma família bem grande, você conhece, por grande parte você conhece, outra não, que já não estava mais em Araçatuba também, né? Meus pais já são falecidos, né? Minha mãe faleceu em 2012, meu pai em 2001, salvo engano. Meu pai teve câncer, minha mãe passeando em Campinas na época, né? Eu já morava em Campinas e mais à frente a gente conta um pouquinho da minha chegada até lá, mas ela estava em Araçatuba, foi passar um final de semana lá, me ver meus irmãos, teve um aneurisma intestinal e acabou falecendo em 2, 3 dias de passeio. Um dos momentos assim que a gente se desafia e aprende, não só no trabalho, mas na família também, as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, mas que também foi superado. E é isso. Estou com 45 anos, recém-completados, recebendo carta em Campinas desde 2006, né? Vamos falar assim, porque a gente sempre está viajando, a gente está em outros estados, em outras cidades, em vários nichos de mercado, mas é um pouquinho do que a gente começou. Para se tornar o gerente distrital, qual que foi a sua caminhada? Você estudou na onde? Como que foi? Quais foram os desafios? Ou não teve desafios? Qual que foi o seu caminho até chegar nisso? Acho que desafios foram as coisas que eu mais tive, né? Desafios e aprendizados. Mas, bom, como eu disse, né? Comecei lá em Araçatuba, venho de escola pública, estudei 8 anos, da primeira à 8ª série, à época, na Nilce Maia Souto, EEPG, professora Nilce Maia Souto Mello, né? Tenho orgulho dessa escola e fiz grandes amigos lá. Minha vida se dá com grandes círculos de amizades, né? E são as pessoas da escola, as pessoas da época de colegial e as pessoas da época de faculdade, né? Então, comecei lá em Araçatuba, escola pública, depois 3 anos também no IE, acho que você lembra do IE, né? Estudamos juntos lá também, a gente conhecia, né? Instituto Educacional Manuel Bento da Cruz, lá em Araçatuba. Foram os 3 anos de colegial. E, a partir daí, comecei a trabalhar, né? Então, quando eu saí da 8ª série, me lembro, eu queria meu primeiro emprego. Eu queria trabalhar. Até então, não trabalhava, né? Meus irmãos mais velhos já morando em outras cidades. Eu acho que devia ter, na época, 1, 2, 3 irmãos dentro de Araçatuba, meus pais ainda vivos. E eu queria trabalhar. Mas queria trabalhar porque eu tinha um sonho. Trabalhar numa multinacional. Você tinha esse sonho desde aquela época? Eu queria trabalhar na multinacional. Não sabia fazer o quê, mas eu queria trabalhar na multinacional. Porque, pelo menos 13, 14 anos, era o sonho. Meu sonho multinacional, já desde a época, imaginava fazer carreira, ter um cargo. Na época, a gente não conhece muitas informações um pouco mais restritas, cidade pequena, você muito novo, etc. Queria... Que não é algo muito normal, né? Que geralmente as pessoas, principalmente pelos pais, né? Pais sempre querem que façamos uma faculdade, mas geralmente é médico, advogado, engenheiro, né? Não, que nem você partiu quero trabalhar numa multinacional. Fugir um pouco disso, né? Sim, é verdade. Sim, tem um tema pontual que eu me recordo, a minha irmã mais velha, ela, né, trabalhava, né, e ela
E eu, por ser o caçula e ela mais velha à época, ela sempre, né, me apoiava com uma outra coisa, né? Meus pais sempre com situações difíceis, né? Ela queria que eu entrasse numa escola particular, mas não tinha dinheiro, né? Eu, não, eu vou, te ajudo, te pago, tiro do meu salário. E ela, na época, imagino que já estava casando, próxima de casamento, etc. Né? E eu abri mão disso, falei, não, não quero, eu quero trabalhar. Se eu conseguir, quando eu conseguir, eu vou pagar meu estudo. Uma coisa legal que você falou aí, que né, 9 irmãos, é uma família... Naquela época até ainda entrava no padrão, né? Muita gente tinha bastante filhos assim. Mas 9 irmãos é uma família grande, então para sustentar tudo isso, para manter, não é fácil. Então eu creio que teve uma humildade aí, né? Não que você tenha passado necessidade, mas era uma coisa mais contada ali, porque é muita gente, né? Sim, sim, era bem assim. Né? Necessidade, graças a Deus, nem eu nem meus irmãos mais velhos passavam, né? Mas assim, não era fácil. Eu posso falar que perto deles eu tive uma situação menos difícil. Mas você imagina, eu tenho hoje não, eu tenho 7 anos de diferença para minha irmã acima de mim. Irmã de sangue, que nesse intervalo ainda meus pais anotaram mais uma irmã. Então nós somos em 9 com uma irmã adotiva, né? Então, só para você ter uma ideia. Independente de humildes, coração, né? Meus pais eram foda mesmo. E aí o que acontece? Meu pai já à época já era aposentado da prefeitura de Rubiácea. Então antes de Araçatuba eles já moraram em Rubiácea. Eu não sei como é que está a população lá hoje, me desculpe, mas na época devia ter 2.000. Hoje deve ter 2, 3, 5 mil pessoas lá. Imagina, nós mudamos para Araçatuba em 1981. Antes de 81, meus pais já haviam morado 25 anos em Rubiácea. Meu pai aposentou na Prefeitura Municipal de Rubiácea. Ele era um operador de moto niveladora. Aquelas máquinas compridas, que faz pavimentação, asfalto, né? E que tem aquela pá toda na horizontal. E ele se aposentou, minha mãe sempre do lar, e em 81 mudamos para Campinas. Depois da mudança para Campinas... Perdão, mudamos para Araçatuba. Em 81 mudamos para Araçatuba. Então foi uma vida bastante difícil, foi bastante desafiadora, né? E o legal disso tudo que é o que você passa também, contando sobre a sua irmã e tal, toda a família era unida, né? Independente dessas dificuldades, tinha união, né? Isso mesmo, bastante união. Queira ou não queira, foi um espelho. Com certeza, né? Com certeza. Porque, assim, isso é bem intrínseco também, né? Você vê meus irmãos mais velhos, tudo se desdobrando, saindo de casa cedo, se desafiando aí em cada um no mercado. E o mínimo que você tem que fazer é igual, né? Ou melhor, né? No mínimo igual. E aí tentar ser melhor do que eles, né? Até para mostrar o quanto que a gente é capaz também. E nisso, meus pais, sempre... Minha mãe do lar, meu pai aposentado, ele trabalhava depois, nessa época, como vigia noturno, né? A complementação de renda. Complementar a renda. E meus irmãos, aqueles que podiam, contribuíam um pouquinho com dinheiro em casa, com minha mãe, meu pai, e eu não trabalhava, e esse era um dos fatores também que eu falei, precisa ajudar também.